Olá, neste vídeo eu quero trazer um novo questionamento para o nosso debate sobre o esporte na prática, principalmente sobre a pedagogia do esporte, que é incluir o corpo como narrativa, incluir o corpo simbólico no processo de ensino e aprendizagem do esporte e da atividade física. Existem diferentes métodos e abordagens relacionados aos processos de ensino e aprendizagem, e sempre que pensamos em uma pedagogia do esporte, nós pensamos na relação de um com o outro. E é essa discussão que eu quero trazer, a do professor e o aluno, do técnico e atleta, do personal e seu cliente. Isso porque a pedagogia está direcionada ao ensino, que é o processo pelo qual uma pessoa transmite algo a outra pessoa. Neste primeiro vídeo nós temos uma professora que está contribuindo para a construção de uma prática corporal, de uma prática esportiva. Ela é uma parte que ela está passando para essas jovens o seu conhecimento, a sua experiência a partir do seu saber. E aqui do outro lado nós temos um vídeo bastante interessante, né, desse atleta, em que ele se machuca nas Olimpíadas e o pai dele acaba entrando na pista, nessa relação de um com o outro, né? Quer dizer, de um lado a gente tem o técnico atleta, do outro lado a gente tem o pai com o atleta, então ele acaba entrando na pista para evidenciando essa relação aí de um com o outro, né? Essa troca, essa experiência, essa troca de saberes. Mas para além disso eu quero trazer aqui uma outra discussão para a pedagogia do esporte e propor que esta relação de um com o outro aconteça também na esfera do eu como pessoa, né? Quero trazer para a pedagogia do esporte a relação de que é este eu, com o meu próprio corpo. Afinal, o que eu aprendo com o meu corpo? O que o meu corpo tem a me dizer sobre a minha prática esportiva? O que o meu corpo me ensina? Qual é essa minha relação com o corpo? E o principal ponto de apoio para que isso aconteça é estabelecermos essa relação do eu, o sujeito, o movimento, e como desta relação podemos pensar nossas ações de ensino e aprendizagem, ou seja, como eu, Fernanda, vejo as minhas pernas, como eu sinto as minhas mãos, como eu me posiciono na quadra e como eu aprendo basquetebol a partir daquilo que eu sinto, que eu faço, de como eu utilizo o meu corpo. Eu digo isso da relação do nosso corpo com a bola, dos nossos pés com a quadra, do nosso próprio processo de jogar. Para exemplificar aqui eu trouxe dois vídeos, né? Esse primeiro vídeo, uma bailarina e o espelho, e ela está enfrentando a relação do próprio corpo, né, da sua própria imagem. E é muito interessante essa relação de como eu aprendo com o meu corpo, ou como eu vejo o meu corpo, como eu coloco o meu corpo para até para o outro ver o meu corpo. E aqui nós temos uma performance que ela é muito interessante. Ela traz, né, um homem e o que seria através do espelho a criança deste homem, né? Estamos falando do mesmo homem em épocas diferentes, né? Também para dizer da relação desse corpo com o eu. O fato é que eu não estou eliminando da pedagogia do esporte a relação professor-aluno, técnico-atleta. O que eu quero mostrar aqui é que eu estou incluindo o corpo nessa relação. Eu trouxe mais um exemplo, mais um vídeo disso, de quando eu percebo o outro eu me percebo, né, de como essa troca acontece na pedagogia. Esse aqui é um exercício bastante utilizado, aqui ó, em que eu faço um espelho, né, uma atleta imita a outra. Então, além desta relação de um com o outro, eu estou incluindo as relações simbólicas do próprio sujeito com seu próprio corpo. Eu estou incluindo isso dentro do processo pedagógico que é estabelecido na relação entre o professor e aluno, técnico-atleta. E isso precisa ficar bem claro. A prática esportiva acontece tanto na relação entre as pessoas, quanto na relação da gente com o nosso próprio corpo. É claro que quando a gente fala de esporte, de potencialidade atlética, a gente precisa considerar trabalhar este corpo máquina, este corpo treinável. Afinal, em se tratando de corpo, a gente quer superar limites, mas não é só isso. Além de superar limites, a pedagogia do esporte se faz da produção de novos significantes. A gente quer dizer da gente enquanto a gente pratica uma atividade física, durante a prática esportiva. Nesse sentido, o corpo não é só corpo, ele é narrativa.
E eu vou abrir uns parênteses aqui, né? Quero dizer, se as teorias explicam como é que a gente aprende, se tudo está ali nos livros, então por que que não aprendemos sempre? Por que não fazemos aquilo daquele jeito sempre? É que um processo é diferente de um para outro, né? Isso que tem que ficar, que a gente tem que ressaltar no nosso trabalho. É que tem um porém aí, que é o próprio sujeito, e nesse caso a pedagogia ela corresponde à existência de um corpo que é operado por um sujeito, que estabelece suas próprias relações com o seu corpo, suas próprias narrativas, suas próprias relações com o esporte, com a prática esportiva. Esse vídeo eu também gosto bastante, é um vídeo do Stomp junto com o Globetrotters, e eles estabelecem aí uma narrativa, né, uma linguagem, um novo jeito, um corpo como narrativa. Tá desligado o som, mas no fundo aí tem uma música que combina com o toque da bola no solo. É muito interessante como que existe essa nova releitura. Assim, a partir desse exemplo, a pergunta para este vídeo, para essa videoaula, é qual o significado do corpo no esporte e o que isso tem a ver com a própria pedagogia do esporte. Acesse os espaços de discussão que estão disponíveis, vamos construir juntos essas novas visões sobre o esporte. Eu aguardo por você e até lá!